vou desde o 36 para a gente não perder o sentido. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. 44. E deixando-os de novo, foi pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Aqui a gente se depara novamente com a insistência de Jesus em orar. Ele podia, depois desse relato, ele já tinha orado a primeira vez, aí depois ele volta a ver os discípulos dormindo, ele vai de novo, ele chama a atenção de Pedro e dos discípulos que estavam lá, aí ele vai de novo orar, aí ele volta, conversa com eles de novo, aí eles estão com os olhos pesados, né? Estão ali dormindo, cansados. Talvez é assim que a gente se encontra em algum momento. Orar quando tudo está dando certo não é tão difícil, mas orar quando as coisas estão dando errado, que é o mais complicado. Por quê? Porque dá a impressão que Deus não está nos ouvindo, né? Eu já vi muita gente falar isso, né? Fala assim: poxa, pastor, eu não sei se Deus está me ouvindo. E a minha resposta é sempre: você ora segundo a vontade de Deus? Sim, então Ele está te ouvindo. Talvez o relógio de Deus está um pouquinho diferente do seu. Você quer para hoje e de repente Deus está trabalhando dentro de você. Tem coisas que Deus não nos dá que a gente não está preparado, né? Como você querer dar uma coisa para uma criança da qual ela não tem responsabilidade para aquilo. Eu vejo muita gente: não, Senhor, eu quero ser pastor, eu quero liderar uma igreja. Às vezes eu olho, né? Você não está preparado, porque não é tão simples, não é só pregar, né? Então talvez ele tenha naquele momento o chamado de pregador, e pregador ele tem responsabilidade com a pregação, e não com o crescimento, o desenvolvimento, as dores de um rebanho, que é uma etapa muito mais adiante de ser só um pregador da palavra. E o que me chama a atenção é que ele foi a terceira vez orar as mesmas palavras. E foi um pouquinho sobre o pedido de oração que vocês pegaram aí. O que vocês falaram? Eu já orei por este. Esse aqui eu também já orei. E a impressão que dá, me dá outro, né? Mas Deus já atendeu aquela oração? Deus já atendeu o pedido daquela pessoa? Deus já atendeu? Então a gente muitas vezes, na ânsia de desistir, a gente desiste muito fácil. Poucas pessoas que eu conheço são resistentes, perseverantes. A Bíblia diz em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é só até o dia que receber a vitória, é até o fim, até o último dia. Então Jesus volta pela terceira vez e vai orar o quê? As mesmas palavras. Então não fiquem preocupadas em dizer: puxa, eu tenho que orar algo diferente. Não, se for necessário 1, 2, 3, 30, 300, 3.000, 30.000, 3 milhões de vezes, orar pela mesma coisa, nós vamos orar, porque nós temos exemplo na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:17, diz o quê? Orai sem cessar. Então qual é a campanha de oração da IEP? É a campanha de oração da IEP que nós vamos orar até Jesus voltar. Se no meio dessa oração Deus salva, Deus liberta, Deus cura, glória a Deus. Mas que a gente possa ser encontrado naquele grande dia orando. Que Jesus volte no momento que nós estivermos em comunhão. A oração é o maior clímax da comunhão com Deus. Não existe outro momento na Bíblia que você vai encontrar maior comunhão do que a oração.
E é uma coisa que o inimigo tem trabalhado, tirado esse tempo de oração das igrejas. Então se faz campanha, se faz cultos, se faz congressos, se faz cruzadas, e aí a hora que você vai falar de oração, são poucos, está no Salmos 12, são poucos os fiéis entre os homens, salva-nos, Senhor, porque falta os homens, ou seja, falta as pessoas. A gente está com um projeto de oração e a gente tem dificuldade de encontrar pessoas o quê? Que oram. Não, tem um monte de gente que ora, mas que tem um compromisso com a oração, que tem um compromisso de assumir, dizer, daqui que eu vou orar, eu vou ser responsável pela oração. Por quê? Porque a oração não tem fim. Não tem fim. Jesus orando disse que ele não rogava só por esses que estavam presentes, mas por aqueles que iam crer. Então nessa manhã, eu não sei quanto tempo você está orando por uma determinada causa, mas aqui em Mateus 26:44 fica muito claro que Jesus vai orar a terceira vez e ele orou uma oração diferente. Não. Ele falou, pai, eu estou voltando aqui e eu quero dizer as mesmas coisas, porque eram aquelas coisas que eram necessárias naquele momento. Não adianta a gente orar por uma coisa que não é necessária. A gente tem que orar por aquela necessidade momentânea. Se você está vendo que você está fraco na fé, você tem que orar por quê? Para ter um carro zero? Não. Você tem que orar para Deus, né, te fortalecer, aquecer o seu coração, de você estar mais envolvido com a palavra. Então, às vezes a gente vai orar e Deus não atende, fala assim, pedis e pedis maus, para gastar em vossos deleites. Então vai ter uma hora que você vai ter que falar assim, ó, eu tenho orado ontem, eu preciso de um carro, que eu não paro, meu, aí o carro quebra, o que acontece? Eu fico dependendo, tudo bem, me incomoda e não me incomoda, mas se Deus me der um carro, eu ando mais rápido, não fico me preocupando em encher o carro de água, né? Não é verdade? Então eu preciso disso, então eu fui orar para isso também, Senhor, eu preciso de um carro. Eu não fico pedindo futilidade para Deus, mas eu peço a minha real necessidade. E Jesus ali no monte, separando um momento de oração, ele repetiu a terceira vez as mesmas palavras. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Persistam, não parem. Se for necessário orar 1, 2, 25 da manhã, 3 da tarde, meia-noite, eu não sei. Não pare. Continue. E o que eu vou orar? As mesmas palavras. Não é vãs repetições. Jesus, quando fala sobre oração, ele fala que tinha 2 grupos de pessoas. Aqueles que usavam de vãs repetições e os hipócritas. Os de vãs repetições eram os gregos, que achavam que por muito repetir, Deus ia ouvir. E os judeus, né, levantavam a voz dizendo, Senhor, eu sou o cara, né? Olha, Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, eu sei que sou meu, porque eu sou judeu, olha a minha roupa. Deus falou assim, esses 2 modelos de oração, Deus não ouve. Mas qual é a oração? Pai nosso, que estás no céu. Então ele dá um modelo de oração que é um modelo para nós. Ele pediu o quê? As necessidades reais de um ser humano. Que nessa manhã, talvez 20 anos orando, Deus atendeu. Mas Deus não podia ter atendido em 1 ano? Podia. O que ele fez? Não sei. Mas atendeu. Isso que importa. E se desiste? E dá vontade de desistir? Dá. Dá vontade de ficar na cama? Dá. Né? Principalmente no frio que está hoje. Dá vontade de abandonar? Quer saber? Dá. Mas não é assim que Jesus ensinou. Nós somos filhos de quem? Do Senhor, nós somos crentes, nós vamos até o fim. Nós temos exemplo, numa hora dessa, Jesus estava no monte, menos 2 graus, fazendo o quê? Jogando peteca, não, fazendo churrasco, não. Estava orando, estava clamando, estava intercedendo, estava chorando, estava pedindo por nós. E o que nós temos que fazer nessa manhã é orar, é repetir quantas vezes for necessário. Senhor, aquela pessoa está lá, ela não foi curada ainda, mas eu vou orar e eu creio que ela vai ser curada. Meu marido não se converteu ainda, mas eu creio. Senhor, eu vou repetir quantas vezes for necessária. Repetição indica também um desejo de que aquilo aconteça. Não é um mantra, mas é um desejo. Senhor, eu não vou descansar enquanto isso aqui o Senhor não atender. E não é birra, porque salvação é uma coisa que Deus deseja. A vontade de Deus é que todos se salvem
e que ninguém se perca. Amém? Que nessa manhã seja necessário 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas vezes, eu tenho orado por coisas há anos e Deus tem respondido agora, mas eu vou continuar, nunca desisti de orar, nunca desisti de persistir, de clamar. E eu tenho certeza que Deus quer nos levar a um nível maior de comunhão. Aqueles 3 discípulos que foram chamados, Pedro, Tiago e João, foram levados a uma experiência maior. Por mais que naquele momento eles dormiram um pouquinho, mas eles foram chamados para uma experiência maior. Talvez nós olhamos para a igreja e falamos, puxa, fulano podia estar aqui, ciclano, beltrano, mas Deus está nos chamando para uma experiência maior. Nós vamos desfrutar, eu tenho certeza, de experiências sobrenaturais, que parte da igreja talvez não vai desfrutar. Por quê? Porque nós queremos uma intimidade maior com Deus. Amém? Amém.